Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez para pregar a palavra de Deus, trazer aqui uma palavra de reflexão, uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, que nessa noite de domingo a bênção do Senhor esteja na tua vida, na tua casa, na tua família, que esses dias de isolamento social sejam dias de relacionamento com Deus, sejam dias de reflexão na palavra, enfim. Que bom estarmos juntos aqui. Bom, eu quero ler aqui em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 27, algo bastante interessante. O Senhor Jesus diz assim: O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Nenhum passarinho cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E versículo 30, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Interessante essa palavra de Jesus, no que diz respeito a esse controle, o controle que Deus tem sobre todas as coisas. Parece até algo metafórico, parece até que algo exagerado, talvez, Jesus dizer que nenhum passarinho cai sem que seja pela vontade de Deus. E aí a questão se aprofunda quando ele diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. É muito detalhe, é muito nas minuciências, é muito... Enfim, esse texto mostra, Jesus está dizendo claramente que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Eu venho essa noite lembrar você, meu irmão, minha irmã, você da querida Igreja Evangélica Fé para Todos, e todos os demais que estão sempre acompanhando as mensagens no site da igreja, enfim. Eu venho lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, se nós perdermos a convicção disto, a gente entra em parafuso. Se você não tiver plena convicção de que tudo o que está acontecendo no planeta Terra, até um passarinho que tomba no chão, tudo isso está debaixo do controle de Deus, da soberania de Deus. Se você perder a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, sua vida não tem mais sentido. Aí você começa a entrar em desespero, Satanás encontra ninho na sua mente, no seu coração, para colocar minhocas, para colocar incertezas, para botar desespero, para levar à depressão. Mas nós precisamos acreditar na soberania de Deus, no controle absoluto de Deus. Existem teorias absurdas de que Deus criou os céus e a terra, se assentou no seu trono nos céus e abandonou. Ele criou suas leis e deixou os homens viverem aqui pelas leis naturais, pelas leis da criação, pelas leis da natureza, e Deus não se envolve, Deus está lá no trono dele, não está nem aí para o que acontece na terra. Mentira, 1000 vezes não. A gente vê que a história bíblica, a gente vê que a história humana, fundamentada e respaldada pela história bíblica, a gente vê um Deus que acompanha tudo, que está no domínio de tudo, que controla todas as coisas. A gente vê que a igreja, ao longo desses mais de 2000 anos, o tempo todo, ela tem sido acompanhada por Deus, ela tem sido controlada por Deus, ela está debaixo da vontade de Deus. Quando Jesus morre e ressuscita e sobe aos céus, cerca de 120 irmãos vão para aquela salinha de oração, e no dia de Pentecostes, no domingo de manhã, o Espírito Santo vem, entra neles, e eles começam a falar em línguas, cheios do Espírito Santo, vão para a rua, Pedro se levanta e prega, quase 3.000 pessoas se convertem, e ali nasce a Igreja de Jesus, e ela começa a sua missão na terra evangelizadora. E apesar de tantas perseguições, no primeiro momento a perseguição do governo de Israel, daqueles mesmos que haviam matado Jesus, começaram a perseguir a liderança, e num segundo momento, pior e mais cruento, o próprio Império Romano começou a perseguir e matar os cristãos, mas Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Enquanto
Muitos cristãos eram mortos, outros vivos se espalhavam pela terra, e a mensagem evangelizadora de Cristo Jesus se espalhou. E ao longo desses 2000 anos de história da igreja, por piores que tenham sido os momentos, por mais tenebrosos que tenham sido as ocasiões, você lê e estuda a história da igreja, você vê Deus no controle de todas as coisas, no controle de todas as coisas. Quando a igreja foi absorvida pelo Estado e se transformou em uma religião-Estado, durante 1000 anos, a Idade das Trevas, Deus ainda tinha o seu rebanho funcionando no Oriente, na Grécia, enfim, Deus está sempre no controle de todas as coisas. E quando parecia que não haveria mais grandes avivamentos, Deus levanta um grande avivamento no século passado, aqui no Brasil, a primeira onda pentecostal, as Assembleias de Deus, congregacional. Depois veio um renovo de Deus, que foi a segunda onda, quando, inclusive, a Igreja de Nova Vida, nosso querido pastor Valmir Cohen, um dos fundadores dessa igreja. Então, Deus sempre soprando o vento de avivamento, Deus sempre no controle, problemas do governo, problemas na economia, mas Deus sempre controlando todas as coisas. E agora, diante dessa pandemia do coronavírus, da Covid-19, parece que Deus sumiu, parece que Deus não está fazendo nada. 1000 vezes não. Deus está no comando, Deus está no controle, Deus está soberanamente regendo as coisas. O que a gente precisa entender é o que eu chamo de planejamento macro e planejamento micro. Governo de Deus de uma forma macro, governo de Deus de uma forma micro. Por exemplo, tudo o que está acontecendo no mundo hoje já foi avisado por Jesus. Mateus 24, Jesus disse que haveria fome, haveria pestes, guerras e rumores de guerra. Isso vem acontecendo. O século XX é o século das 2 grandes guerras. E agora, século XXI, há essa expectativa entre China e Estados Unidos. Enfim, não sabemos o que vai acontecer. Esperamos, obviamente, que nada aconteça e que, se é para acontecer alguma coisa mais grave, que Jesus venha nos buscar. Enfim, mas tudo o que está acontecendo foi predito. O Senhor anunciou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se está acontecendo coisas que foram preditas, pré-anunciadas, profetizadas, significa que tudo está correndo de acordo com o controle de Deus, a soberania de Deus, o planejamento de Deus. E a isso nós chamamos de planejamento macro. Deus está conduzindo a história da igreja, Deus está conduzindo a história da humanidade de uma forma geral. Todas as coisas estão dentro daquilo que Deus ainda revelou aos seus profetas. Esse é um planejamento macro. O problema é que eu e você temos a dificuldade de entender que, apesar de Deus ter um controle mundial, ter um controle das nações, Deus também tem controle sobre a minha vida, sobre a sua vida de forma individual. Isso é que é fantástico, isso que é maravilhoso. Mesmo Deus tendo todo o tabuleiro na sua frente para mover as peças segundo a sua vontade, a sua onipotência, Deus consegue cuidar de cada vida, de cada pessoa nesse planeta, ao ponto de um passarinho não tombar sem que seja pela vontade dele, ao ponto dos cabelos da nossa cabeça serem todos contados. Então, entenda, dentro do contexto mundial está você, e Deus tem controle sobre a sua vida. Em algum momento da sua história, meu irmão, minha irmã, você entregou a vida a Jesus. Eu aceito a Jesus como Salvador. Você entregou seu coração a Jesus. Jesus passou a ser o seu dono, o Senhor da sua vida. Seu nome foi escrito no livro da vida. O Espírito Santo entrou e veio habitar em você. E agora você é filho de Deus, você é filha de Deus. E Deus tem controle sobre a sua vida. Não se desespere, não entre em pânico, não acredite que, porque agora todo esse movimento das nações, e quando é que esse confinamento acaba, e quando essa pandemia vai terminar, meu Deus, e o dinheiro que está acabando. Calma, Deus tem controle da sua vida, planejamento micro. O que Deus te prometeu ainda está de pé. O que Deus colocou de sonho na sua vida ainda está de pé. Você não é um na multidão, você não é apenas um grão de areia nas areias do oceano, você é
um indivíduo lavado pelo sangue de Jesus, em quem o Espírito Santo veio habitar, e existem promessas que ainda hão de se cumprir na sua vida. Mesmo diante de um contexto de movimentações proféticas mundiais, aquilo que Deus tem combinado com você está de pé. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Planejamento macro, planejamento micro. Tudo que está proposto nas Escrituras para acontecer na terra, na história da humanidade, na história da igreja, na história das nações, está em curso. Mas também está em curso o que Deus tem combinado, o que Deus tem profetizado, o que Deus tem prometido a você, meu irmão, minha irmã. Então você precisa, nessa noite de domingo, descansar na soberania de Deus. Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está te guardando, Deus vai suprir suas necessidades, Deus vai abrir as portas no momento certo, o Senhor tem te protegido, o Senhor tem te guardado, então não se desespere. Às vezes, acompanhando as notícias na TV, e as confusões em torno das notícias, os problemas políticos do Brasil, as mortes que se multiplicam nos Estados Unidos, dá a ideia, a sensação de que nós somos abandonados, dá a ideia, a sensação, calma, não temais, diz o Senhor Jesus, porque vocês valem mais do que muitos passarinhos, os cabelos da sua cabeça estão contados. O Senhor está controlando o planeta Terra, mas o Senhor também está controlando a sua vida. Eu me lembro de ter passado uma experiência muito grave, e os irmãos mais antigos aqui da fé devem se lembrar. No ano de 2006 e 2007, eu estava pastoreando uma igreja no Complexo do Alemão, na Vila Cruzeiro. Foram 2 anos terríveis, foi o auge do tiroteio, guerra real, mortandade. Às vezes eu saía da Ilha do Governador com um carro, subia àquela comunidade, parava o carro em frente ao templo e o tiroteio começava, 3 blindados da polícia rodando o morro, e tiro, e muito tiro. Às vezes chegou ao ponto de uma vez os irmãos saírem do banco e se esconderem debaixo da bancada, e o tiroteio na porta da igreja. Eu dizia: Deus, o que é isso? O que eu vim fazer aqui? O que está acontecendo nesse lugar? Bom, dentro de um planejamento macro, e aí eu quero dizer sobre a vontade permissiva, Deus permitiu, aquela comunidade estava passando um momento de conflito, né? Uma batalha campal, polícia, traficantes, bandidos. Então havia um planejamento do Estado do Rio de Janeiro, através da polícia, para minimizar, sei lá, era um conflito, e eu era apenas um detalhe naquele conflito. Porém, mesmo em curso aquela guerra campal, aquela guerra dentro da comunidade da Vila Cruzeiro, no planejamento micro de Deus, Deus com relação à minha vida, Deus sempre nos guardou, Deus sempre me guardou. Eu me lembro que eu parava o carro no pátio da igreja, um muro de 1,5 metro apenas separava o carro da rua, e o tiro de fuzil, tiro calibre grosso acontecendo naquela comunidade, e durante quase 2 anos que eu pastoreei aquela igreja, nunca uma bala acertou o nosso carro, nunca uma bala adentrou o templo. Os irmãos sabem que bala de fuzil fura a parede como se fosse isopor, e nunca isso aconteceu. Deus nos guardou. A gente entrava para cultuar, guardava o carro, fechava o templo, adorava, cultuava o Senhor Jesus e ia embora, e Deus guardou todos os membros da igreja, Deus guardou o templo, Deus guardou o carro, Deus guardou as nossas vidas. Então, embora, repito, estivesse em curso uma guerra, Deus nos protegia naquela guerra, Deus nos guardava debaixo das suas asas, e nenhum mal nos aconteceu. Planejamento macro, planejamento micro. Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando de você. Tudo que Deus te prometeu ainda está de pé, tudo que Deus falou com você ainda está de pé. Não desanime, não perca a fé, não perca a convicção. Nós estamos paralisados durante esses dias, mas ainda tem muita coisa boa para vir pela frente, muitas coisas que vamos realizar. Deus está no controle de todas as coisas, até os cabelos. Isso é um negócio fantástico.
né? Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Isso fala de poder, isso fala de soberania. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouviu: o poder pertence a Deus. Mas pastor Cassiano, não é o diabo, não é o Satanás que está por trás dessa pandemia, não é o diabo. Pode ser também, mas não se esqueça que o diabo só faz aquilo que Deus permite. Você se lembra, e eu começo a terminar, você se lembra da história de Jó, que o diabo teve que pedir permissão a Deus. Olha, eu vou tocar nas finanças dele, agora eu vou tocar na família dele. E Deus permitiu porque tinha um propósito maior com aquilo, mas nenhuma ação de Satanás foi porque ele quis. Irmãos, Deus não é um vetor contrário a Satanás. Sabe, tem muita gente ainda que acredita na ideia religiosa oriental, né, de vetor contrário, o bem e o mal. Então o diabo está agora com fúria, e o diabo está indo contra Deus. Deus não tem adversário, Deus não tem adversário, Deus é o único Deus, Ele é o onipotente, ninguém tem poder como Ele. Deus é soberano, o diabo não é vetor contrário a Deus. O diabo é adversário da raça humana, mas de Deus ele não consegue, Deus simplesmente é o Todo-Poderoso. Agora, se Deus vem soltando as travas, né, algumas travas que existiam, e vai chegando a hora do arrebatamento da igreja, vai chegando os momentos finais profetizados e preditos na Escritura, Deus solta uma trava, aí o diabo vai, e aí um vírus desse é lançado na terra, e as coisas acontecem, mas tudo sob o controle e a soberania de Deus. Você se lembra ainda sobre a história de Jó, que depois, no final de tudo, Deus afasta Satanás completamente das suas atividades, e vem e honra Jó, concede-lhe tudo em dobro, e ele tem uma vida maravilhosa e tranquila, vive muito, mas muito melhor depois, quando todo o mal passou, quando a tempestade de tribulação se acalmou, a bonança e a vida de Jó foi uma vida vitoriosa. Então, essa noite de domingo eu venho te trazer essa palavra de fé e de esperança. Até os cabelos da sua cabeça estão contados. Que dirá sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua expectativa de vida, sua expectativa de futuro. Jesus é o Senhor da sua vida. Você entregou seu coração a Jesus e Ele está no controle. Agora quero direcionar uma palavra a alguém que porventura esteja nos assistindo agora, que ainda não é crente. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se Jesus não é o Salvador da sua vida, você precisa fazer isso, porque você precisa entrar debaixo dessa promessa, dessa profecia, de que o Senhor Jesus, Ele vai te guardar, Ele vai controlar, Ele vai ser realmente o dono da sua vida. Enquanto você não se converter a Jesus, a Bíblia diz que você está debaixo do poder do diabo. Aí sim, você precisa reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. Você precisa entregar sua vida a Jesus para que essa soberania de Deus também venha te guardar e te proteger. Reconheça os seus pecados, reconheça que você precisa de Jesus Cristo como Salvador, confesse a Jesus os seus pecados e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego minha alma a Ti, eu não mereço, mas eu creio que o Senhor morreu na cruz, derramando até a última gota de sangue para me perdoar, para me lavar, para me transformar. Eu aceito a Jesus como meu Salvador, acredito que o Senhor ressuscitou, está vivo agora, e que o Teu Espírito Santo vai morar em mim e vai me mudar. Entregue sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, para que a soberania de Deus realmente te alcance. Amém? Segura essa palavra, ela é âncora na tempestade, até os cabelos estão contados, Deus tem um controle, tanto daquilo que está acontecendo no mundo inteiro, como aquilo que está acontecendo na sua única vida. Eu quero agora orar, nós vamos orar, e nessa oração, agradecer a Deus por mais uma semana de vitória que passou, e a próxima que será melhor ainda do que essa, em nome de Jesus. Cremos na vitória do Senhor, e para que o seu coração se encha de fé, e já se vão aí quase 30 dias, né, de isolamento social, mas perceba o quanto Deus tem guardado, protegido, abençoado, controlado, soberania de Deus na minha vida e na sua vida. Então agora feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos acreditar, mergulhar de cabeça, Senhor, na Tua palavra.
Acreditar que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus onipotente, todo o poder é Teu e não há rival, não há quem possa ameaçar o Teu poder e a Tua soberania. Tu és o Deus Todo-Poderoso e a nossa vida está em Tuas mãos. Tua palavra diz que nós estamos guardados em Cristo e em Cristo guardados em Ti, ó Pai Celestial. O Teu bom Espírito habita dentro de nós, nós temos a companhia dos Teus anjos o tempo todo. Nós estamos guardados e protegidos, seja contra doença, seja contra miséria, seja contra guerra, seja o que for. Acreditamos, Senhor, que nossa vida está nas Tuas mãos. Não deixe, Senhor, o diabo ter sucesso em colocar minhocas na cabeça do Teu povo. Que esse irmão, essa irmã em Cristo que agora está comigo nesse momento de oração, possa ter na sua vida, na sua mente, no seu coração agora, multiplicada a fé, multiplicada a esperança, multiplicada a certeza de que nós não somos um na multidão, nós não estamos no efeito manada, nós temos o Deus Todo-Poderoso, nós sabemos em que cremos e sabemos para onde estamos indo, conduzidos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua onipotência, pela Tua soberania. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende agora na vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está comigo agora, nesse vídeo, nesse culto, nesse momento de oração, repreende todo espírito de depressão, toda insônia, repreende agora todo esse emaranhado de preocupações, quebra as cadeias do desespero, em nome de Jesus, que esta pessoa agora, esse meu irmão, minha irmã, seja cheio do Teu Espírito Santo, cheio de alegria, cheio de fé, cheio de expectativa de futuro, cheio de certeza de vitória, em nome de Jesus, ó Deus, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, toca agora no coração deste crente, toca agora no coração desta pessoa, para que a sua fé seja completamente renovada, em nome de Jesus. E se há alguém agora assistindo, que ainda não é crente, Espírito Santo toca agora nesse coração, para que se converta. Se é um desviado, uma pessoa que se afastou da Tua presença, uma desviada, que volte agora para o Senhor, dobrando os joelhos e dizendo: eu creio em Jesus, entrego minha vida ao Senhor. Que haja agora um momento de salvação, de conversão na vida desta pessoa, que esse vídeo chegou, que esse vídeo alcançou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus bendito, nem um passarinho cai ao chão e morre sem que isso passe por Tua soberania, por Tua vontade. Até os cabelos da nossa cabeça são contados. Deus, que poder Tu tens de reger a história da humanidade e reger a minha vida de forma individual, com todos os detalhes, com todas as questiúnculas, com todas as situações mínimas. O Senhor está no controle da minha vida, o Senhor está no controle das nações. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por isso. Em nome de Jesus, concede ao meu irmão, à minha irmã, uma semana vitoriosa, uma semana alegre, em nome de Jesus, crendo nessas coisas. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.